Amados, a paz, tudo bom? Quero falar com vocês hoje sobre sermos semelhante a Jesus. Como que nós podemos ser semelhantes a Jesus? A Bíblia dá a dica. Lá em Filipenses, no capítulo 2, a partir do verso 3, diz assim: Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atende cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós os mesmos sentimentos que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Quando nós olhamos para essa passagem, nós nos perguntamos, nossa, como que pode Deus ele se esvaziar de si mesmo e se humilhar, tornando-se semelhante aos homens? Pois é, Jesus ele se humilhou e tornou semelhante aos homens. E não somente se humilhou e tornou semelhante aos homens, mas como também ele se esvaziou. Ele teve que se esvaziar de si mesmo. Aqueles atributos que ele tinha, ele teve que deixar de lado. A onipresença dele, a onisciência dele, e por aí vai. Então ele teve que se esvaziar e, tornando-se semelhante aos homens, ele se humilhou. E diz o texto que ele foi obediente. O que eu vejo interessante nesses textos, e quando eu olho para isso, me arrepio, por quê? Porque quando nós falamos de Jesus homem, Jesus que veio à Terra, ele realmente, verdadeiramente, ele se tornou como um de nós. Quando você vê Jesus andando por sobre as águas, ali é Jesus homem. Só que esse Jesus homem está cheio do Espírito Santo. Só que esse Jesus homem, ele se tornou, uma pessoa que tinha plenos poderes para poder andar por sobre as águas, curar os enfermos. Por quê? Porque ele se aperfeiçoou. Nossa, Jesus se aperfeiçoou, mas ele não era perfeito? Uma coisa é você ser sem pecado. Outra coisa é você ser perfeito. Porque perfeito na Bíblia implica em maturidade. Você quer ver? Lá em Hebreus, no capítulo 5, diz assim acerca de Jesus. Versículo 7. O qual nos dias da sua carne oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Ainda que era filho, ou seja, embora sendo filho, mesmo sendo filho, aprendeu a obediência por aquilo que sofreu. E sendo ele aperfeiçoado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Então Jesus ele foi aperfeiçoado. Lucas 2,52 diz que ele crescia em estatura, graça e conhecimento. Então, se Jesus ele crescia em estatura, em graça e conhecimento, isso significa que ele não nasceu sabendo de tudo. Ele teve que aprender. Com o passar dos anos, ele se identificando como Messias por intermédio da revelação, e então ele foi aperfeiçoado. Não é a mesma coisa comigo e com você? Você não é aperfeiçoado? Pois é. Todos nós estamos sendo aperfeiçoados. A diferença é que eu estou sendo aperfeiçoado, mas peco. Jesus não cometeu pecado. Entendeu? Então, quando Deus me salva, quando Jesus me salva, ele não me salva apenas para que eu fique salvo. Ele me salva para que eu me torne semelhante a ele.
Isso é grandioso demais, porque Jesus não quer apenas que nós venhamos ser pessoas que fomos salvos, simplesmente por sermos salvos. Ele quer que nós venhamos a ser como ele foi, semelhantes a Jesus, no caráter, na essência, em tudo. Jesus, ele deixa de ser o unigênito, o único Filho de Deus gerado, e nós somos, então, a parte da sua família agora. Então Jesus deixa de ser unigênito e ele passa a ser primogênito de uma família de muitos irmãos. Claro, Jesus como sendo o único gerado do Pai e nós sendo regenerados. Mas ele é o unigênito. E ele deixa de ser o unigênito e passa a ser o primogênito. O primogênito entre muitos irmãos. E isso me espanta aos olhos, porque quando nós falamos sobre isso para muitas pessoas, eles dizem, não, essa questão aí de andar sobre as águas é só Jesus, porque ele é Deus. Nossa, mas Pedro não foi convidado a andar sobre as águas também? Pedro afundou porque ele parou de olhar para Jesus. Ele começou a olhar para as circunstâncias. Mas esse convite de andar sobre as águas é para mim e para você. Em Mateus, no capítulo 10, está dizendo, curai os enfermos, purificai os leprosos, ressuscitar os mortos. É um convite feito para mim e para você. Não é um convite que é só para Jesus. Jesus não me salvou apenas para eu ser salvo. Jesus me salvou para eu ser semelhante a ele. Quando Jesus está andando com os seus discípulos, ele não está apenas mostrando, olha como é que eu curo, olha como é que eu saro, olha como é que eu faço isso. Não! Quando Jesus está andando com os seus discípulos, ele está dizendo, discípulos, o que eu estou fazendo, vocês também podem fazer. É Deus se transformando igual aos homens, para que os homens se transformem igual a Deus. Nossa, como vamos nos transformar igual a Deus? Que blasfêmia! Efésios, no capítulo 5, diz assim. Efésios, capítulo 5. Paulo falando. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Gente, o que é ser semelhante a Jesus? É ser semelhante a Deus, porque Jesus é o Deus verdadeiro. Deus se transforma igual aos homens, para que os homens se transformem igual a Deus. Jesus é Deus. Você ser semelhante a Jesus é ser semelhante a Deus. Você ser irmão de Jesus é ser semelhante, é ser irmão dele. Irmão de Deus. Isso é muito para você? É isso que Deus tem preparado para aqueles que os amam. Quando você enxergar isso, irmão, você vai entender que existe um grande poder dentro de você, e não é o poder de si mesmo, não, porque Jesus falou, sem mim nada podeis fazer. É o poder de Jesus em você. Aquele mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos está em você. Você pode realmente todas as coisas, mas naquele que te fortalece. Quando você entende isso, claro que para você fazer o que Jesus fez, você tem que ter os mesmos sentimentos do que ele. Sentimentos de amor, de humildade, de mansidão. Quando você consegue entender isso, você começa a saber qual é o seu chamado aqui nessa terra. O seu chamado de sacerdote. Você é um sacerdote. E essa missão está aí para você fazer. Está para mim fazer. Ser semelhante a Jesus é algo supremo, é um chamado magnífico, maravilhoso. E que requer
o que está lá em Hebreus. Aperfeiçoamento. Orar a Deus com grande clamor e lágrimas, suplicando a Ele para que Ele o livre você da morte, para que o livre você das tentações, para que Ele livre você de pecar, para que Ele livre você de todo o mal, conforme está na oração de Jesus: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Então essa missão, ela está dada a você. Essa missão é para você. Essa missão é para mim. E para que eu e para que você cumpra essa missão, você primeiro de tudo, você tem que crer. Creia que Jesus ele pode fazer coisas infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Existe um poder que em nós está operando agora, que ele é infinito. Ele é infinitamente mais. Além daquilo que pedimos, além daquilo que pensamos. E esse poder, como Paulo disse, em nós opera. Ele opera em nós. Um poder infinito opera em nós. Você consegue dimensionar o que é isso? Pois é, meu irmão. Isso é para mim e para você. Sermos semelhantes a Jesus é em tudo. É no amor, é na sabedoria, é na graça, é no poder da unção, que opera mediante ao amor, a íntima compaixão que nós temos pelas almas. Quando Paulo fala lá em Romanos, no capítulo 8, que toda a criação geme pela manifestação dos filhos de Deus, é isso. A manifestação dos filhos de Deus é essa manifestação que Jesus fez com 30 anos de idade. Ou próximo aos 30. Quando ele se manifesta, toda aquela plenitude de Deus se manifesta nele, e essa plenitude está reservada a nós também, como diz Paulo lá em Efésios. Então, quando Jesus manifesta essa plenitude, é a manifestação de um Filho de Deus. Só que a próxima manifestação que está por vir não é a manifestação de um Filho de Deus, mas de muitos filhos de Deus. É por isso que lá em João, no capítulo 12, versículo 24, Jesus falou: eu sou o grão de trigo, mas se eu não morrer, ficarei só. Mas se eu morrer, vou gerar muito fruto. O que é dar muito fruto? É gerar uma safra de trigo semelhante a ele. Então, o que Jesus espera de mim, de você, é muito mais do que você simplesmente ser salvo e ter um nome escrito no livro da vida. Apesar disso ser muito importante, Jesus falou que a nossa alegria deve ser pelo fato de termos o nosso nome escrito no livro da vida. Isso sim é motivo de estarmos alegres. Mas, além disso, existe um propósito, existe um chamado, existe um plano, existe uma missão que Deus quer dar para você. É por isso que Jesus falou que quem crer em mim fará as mesmas obras que eu já fiz e maiores ainda farão. Então, você deve se alegrar com isso. E você também deve entender que o seu chamado é muito mais além do que cantar um louvor, é muito mais além do que ter um título de bacharel, ter um título de mestre, ter um título de doutorado. Não, meu irmão. O seu chamado é para ser filho. Filho de Deus. Simples assim, filho. Se você for filho, você está cumprindo o papel que Deus colocou para você. Tem muitas pessoas que estão trocando o seu papel de filho por conta de dons, cargos ministeriais, por causa de títulos. E o que Deus quer de nós nesse tempo é que nós sejamos filhos semelhantes a Jesus. No amor, no perdão, na sabedoria, andar como Ele, servir como Ele, ter os mesmos sentimentos que Ele. É isso que Ele deseja para nós. Que nós venhamos a ser filhos. Que nós possamos um dia também ouvir, da mesma forma como Jesus ouviu: esse é o meu filho amado, o qual eu me comprazo, o qual eu tenho muito prazer. Que Ele possa dizer: esses são os meus filhos amados,
o qual me dá muita alegria. Amém, querido? Fica com essa palavra, em nome de Jesus.